Acho que uma das coisas que mais me incomoda dentro da Deus de Amor é pessoas não falam sobre a graça e sobre o amor de Deus, sendo que o nome da igreja, Deus é amor, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. A questão que a gente está falando de pessoas estarem presas ao passado, não é questão que elas estão presas àquilo que muitos chamam de doutrina, pessoas estão presas a usos e costumes. E usos e costumes vão sempre mudar, até porque Jesus não usava a roupa que a gente usa hoje, Jesus usava barba, coisa que na nossa igreja é tida como um pecado, como claramente não é pela Bíblia. A Bíblia não condena a barba, muito pelo contrário, na época de Jesus quase todo mundo usava barba. Então essa questão, cara, pega muito e começou a fazer uma barreira para jovens que hoje têm informação. Você entra na internet aí e assiste o culto de qualquer outra igreja se quiser no seu celular. Agora, quando se dá um enfoque muito grande em usos e costumes, você está deixando, na verdade, as partes mais essenciais do evangelho de fora. E você deixa de comunicar com o jovem. Então eu vejo muito isso. Pessoas que não conhecem a Bíblia estão acostumadas com uma cultura de 57 anos e acham que qualquer mudança está saindo da Bíblia. E não está. Né? Então essa é a tensão que a gente tem trabalhado. Muitas pessoas são contra. Eu, sinceramente, Deus já me vacinou contra haters e contra opositores ou contra fariseus. Eu já estou vacinado, cara, fica tranquilo. Eu não me incomodo mais com isso, porque Deus já me vacinou. Eu sei que isso faz parte do meu chamado. Eu já esperava isso, na verdade, né? Então nesse sentido que eu tenho trabalhado. Eu tenho buscado expor o que a palavra de fato diz. Então o meu desafio é: como é que eu mantenho uma igreja buscando a santidade, que é uma grande qualidade que a gente tem, tirando religiosidade? Esse é o desafio que eu tenho nas minhas mãos para o Regenere. E o que eu sinto de Deus é isso, cara: honrar o passado e construir o futuro. Eu venho para falar com uma nova geração. Eu venho para levantar uma nova geração. Dificilmente os discípulos do missionário Davi Miranda de 1960 e 70 vão ouvir o que eu tenho para falar, porque eu nasci em 88. Né? Então, eu estou mais preocupado em levantar novos jovens, porque esse 1% é gritante, 1% de jovem na nossa igreja é gritante isso, então eu tenho que trabalhar com o jovem. Eu fui, nesse exato momento, chamado para falar com o jovem, né? Então, esse é o desafio que eu quero, que eu tomei sobre a minha vida, que Deus colocou sobre mim. E, cara, é um processo longo, difícil, ao mesmo tempo Deus vem trabalhando a minha paciência, o meu caráter, a minha capacidade de liderar. Deus faz todo esse trabalho simultâneo aí, ele sabe o que faz, né, cara? Outra coisa que eu comecei a identificar em paralelo com esses chamados de Deus, muito claros para mim, muito facilmente reconhecíveis, é quando a gente olha para o nosso público. A gente vê 99% do nosso público é adulto ou idoso. A gente tem 1% de jovens. Cara, isso é uma igreja enferma. A gente tem 1,8 milhões de membros com 20 e poucos mil jovens. Isso é um pouquinho mais de 1%. Essa é uma igreja que está fadada à morte, literalmente, né? Se continuar do jeito que está, daqui 20, 30 anos a gente não vai ter mais igreja. Mas essa questão não é nem o que mais me preocupa. O que me preocupa é por que é que a gente não está falando com jovens. O evangelho não é atraente para o jovem? A primeira coisa que eu fiz foi expor o problema para a diretoria. Eu falei: gente, qual que é o nosso problema? A gente tem 99% de adulto e idoso e a gente tem 1% de jovem. Aí eu expus esse problema que eu tô falando para você. Falei: olha, muitas pessoas aqui não estão vivendo o evangelho genuíno. Muitas pessoas aqui estão julgando os outros só pela aparência física, quando Deus julga o coração. Muitas pessoas aqui já deixaram o primeiro amor faz décadas, né? Então, eu expus, eu trouxe o problema para eles e eu falei. Então eu não posso reclamar. Eu falei: eu dou minha cara a tapa porque eu sei que vão apedrejar quem trazer mudança. E eu tô sendo apedrejado, mas amém, cara. Porque o propósito que Deus colocou no meu coração, ele é maior do que opositores. Eu posso ter 10 milhões de pessoas me falando não, mas Deus tá me dizendo sim. Então eu vou ouvir que Deus tá me falando. E quando eu olho com olhos de fé, eu sei que Deus vai fazer, cara. Porque se a gente olhar com olhos naturais, é impossível mudar o rumo, uma cultura de uma igreja. Especialmente com a imagem que o Davi Miranda tinha. Ele tinha uma imagem muito forte. Tem pessoas que ainda vão continuar seguindo ele. Ele já faleceu, cara. E eu falo: cara, ele foi um grande homem de Deus. Eu honro muito o meu avô. Mas o nosso espelho é Jesus Cristo que vive. A gente está na Sexta-feira Santa. Ele morreu, mas no domingo de Páscoa ele ressuscita. Preciso abordar aquilo que poucas pessoas têm coragem de abordar, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer.
né? Então, é um chamado mesmo, cara. Não é uma iniciativa minha, não é uma loucura minha, por mais o quão louco eu sei que é o que eu estou fazendo, mas eu sei que eu estou respondendo a um chamado. Assim como Noé foi chamado de louco por 120 anos, quando ele construiu uma arca antes de chover, assim que eu me sinto às vezes.